Olá, minha gente, sejam bem-vindos à lição número 21 do livro Um Curso em Milagres. Se é a primeira vez que você está chegando, seja bem-vindo e eu te convido para assistir as outras 20 lições também. Em algum momento que você tiver um tempo, não deixe de assistir as lições anteriores e também praticar, tá bom? Faça no seu tempo, mas pratique. Esse é um processo contínuo, um processo de começo, meio e fim. Então, o ideal é que você pratique as lições anteriores também. A lição hoje é uma extensão da lição de ontem. E ela diz o seguinte: eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. Então aqui nós estamos fazendo uma escolha, nós estamos decidindo a dar um novo significado para aquilo que eu estou vendo lá fora. Lembrando que aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo, está baseado naquilo que eu acredito, nas minhas crenças, nos meus paradigmas. Então, quando eu decido olhar de forma diferente, significa que eu decido internamente fazer uma mudança em mim, para que aquilo que eu olhe lá fora, que eu projete lá fora, também seja diferente. Então, olha só, eu não posso esperar ver situações diferentes lá fora se eu não mudar essas situações dentro de mim. E a lição de hoje, a prática, pede para que seja repetido pelo menos 5 vezes com espaços de 1 minuto. Então, eu vou durante 1 minuto analisar a minha mente e vou repetir essa informação pelo menos 5 vezes por dia. E nós vamos trabalhar hoje com a raiva, com situações que nos trazem sentimentos de raiva, de transtorno, enfim, algum sentimento desconfortável. E aí diz o seguinte aqui no trechinho da lição: nos períodos de prática, começa repetindo a ideia para ti mesmo. Depois, fecha os olhos e examina com cuidado a tua mente, procurando situações passadas, presentes ou futuras que te despertem raiva. A raiva pode tomar a forma de qualquer reação, desde a mais leve irritação ou mesmo até a fúria. A graduação da emoção que experimentas não importa. Tu virás a ser cada vez mais ciente de que um leve toque de aborrecimento nada mais é do que o véu encobrindo uma intensa fúria. Então, aqui não existe uma distinção entre uma raiva pequena, uma raiva grande. Tudo aqui está encobrindo o véu de uma intensa fúria. Ou seja, dependendo da situação que você vai experimentar, olhar lá fora, ela vai despertar graus diferentes, mas a causa é a mesma. A causa é uma fúria que existe dentro de você. A forma como você vai despertar isso depende da interpretação que você vai dar para aquilo que você está enxergando lá fora. Vou dar um exemplo aqui. De repente, uma pessoa que você gosta muito te faz alguma coisa que não te agradou. Você talvez sinta alguma raiva dessa pessoa, mas é uma raiva pequena ali. Mas se uma pessoa que você não gosta, que você tem algum julgamento contrário a ela e você não gosta dela, se essa pessoa fazer a mesma coisa, o seu grau de raiva vai ser maior. Entende? Então, assim, a causa é a mesma. É a fúria que existe dentro de você. A forma como você expressa essa fúria em sentimento de raiva depende de como você interpreta a situação que está acontecendo fora de você. É um ótimo ponto aqui para a gente analisar. Percebe? Existe tudo a questão de percepção e projeção. A causa sempre a causa é uma, mas a percepção e a projeção, ela muda de acordo até com os nossos, com as nossas crenças, com os nossos paradigmas. E isso para tudo. O exemplo aqui é da raiva, mas isso a gente pode usar para tudo.
E aí ele diz mais o seguinte: lembra-te que não reconheces realmente aquilo que te desperta raiva. E nada do que acreditas em relação a isso significa coisa alguma. Isso nós já fizemos a lição lá atrás. Então, nada do que desperta isso significa coisa alguma. Por quê? Porque não é real. É uma criação da sua mente. Então, o julgamento que você tem da pessoa que está te causando uma reação de raiva é um julgamento. E esse julgamento, ele não é real. Porque ele não diz a verdade sobre a pessoa. Lembra que a pessoa é o espírito? Assim como você é? Então, o julgamento que você tem sobre as pessoas não diz nada sobre elas, porque não é a verdade sobre elas. Então, é isso que ele está dizendo aqui nesse trechinho. E como que nós vamos fazer essa prática? Aqui tem alguns exemplos. Se você for usar isso para uma pessoa, então você vai dizer: eu estou determinado a ver. Você coloca o nome da pessoa e aí você acrescenta de modo diferente. Então vamos dizer aqui que a pessoa chama Ana e o jeito da Ana falar com você te irrita. Você pode dizer: eu estou determinado a ver o jeito de falar da Ana de modo diferente. E aí pode estender isso para tudo. Eu estou determinado a ver o comportamento do presidente, do jogador de futebol, enfim, da pessoa que te irrita de forma diferente. Quando você faz essa prática, você está dizendo, você tem que ter a intenção de que você quer passar a ver não com os olhos do seu ego, você quer passar a ver a partir dos olhos do seu espírito, da sua essência que está dentro de você. E essa essência, ela olha a partir da verdade. Então, aqui eu estou chamando a minha sabedoria interna. Eu estou dizendo: a partir de agora, eu quero olhar com os olhos da minha sabedoria interna. Então, eu estou determinado a ver de um modo diferente. E você também pode usar isso daqui para uma situação específica, que você entenda que na sua vida essa situação esteja te causando raiva. Então, pessoas ou situações. Quando a gente pensa, por exemplo, em emoção, pode ser um ataque, um julgamento que causa uma emoção sobre mim mesmo. E aí você também pode usar essa mesma prática para você. Eu estou determinado a me olhar de um modo diferente. Toda emoção que é contrária à verdade, e qual é a verdade? Nós estamos falando da essência do espírito. A verdade da essência do espírito é baseada no amor incondicional. Se eu tenho emoções dentro de mim contrárias a isso, o que significa? Que eu estou afastada do meu espírito. Então, enquanto eu estiver alimentando dentro de mim essas emoções e projetando essas emoções para fora, eu estou sempre afastada desse espírito. Então, reconhecer isso e desejar olhar de forma diferente e se comportar de forma diferente é fazer o caminho de volta, sabe, entrar. Eu estou indo para dentro de mim cada vez mais. E quando a gente olha essas situações fora que causa transtorno, ou que causa raiva, ou que, né, tira a gente do sério, essas situações são sombras. Assim como dentro da gente, esse sentimento e essas emoções são sombras. Né? Aqui neste mundo nós vivemos em dualidade, luz e sombra. E esse trabalho aqui é para levar luz para esses lugares de sombra dentro da gente. Então imagina que você entra num quarto, esse quarto tá escuro. O que você faz? Você vai lá e acende a luz, ou que seja uma vela. Você dá um jeito de iluminar aquele espaço para que você consiga enxergar. É assim também dentro da gente. Então, nesses espaços que existe sombra, eu vou lá e reconheço a sombra.
é luz que eu tenho que levar para esse lugar. E fora também, se eu olho para o outro, e o outro também é uma projeção de mim, eu olho para o outro, eu vejo que ele está totalmente distorcido, que ele está fazendo um monte de coisa contrária àquilo que eu acredito que seja bom, né? Eu preciso entender que ele também está projetando a sombra dele para fora. E eu tenho esse poder de também ajudá-lo a se iluminar, levando a minha luz para ele. Ao invés de criticar, ao invés de xingar, ao invés de querer punir, ao invés de querer fazer uma justiça que eu acredite que seja verdadeira, eu posso simplesmente ter a intenção de luz, de levar luz, seja a partir do amor, seja a partir de uma oração, de desejar o bem. Não importa, existem diversas formas de fazer essa luz brilhar na outra pessoa. Só que essa luz precisa nascer dentro de mim. Não tem como eu fazer ou falar isso da boca para fora. Entende? Então tem que existir dentro. Então, mesmo que eu olhe para uma pessoa muito distante, em outro país, do outro lado do mundo, que esteja numa situação que eu sei que aquela situação daquela pessoa é uma situação difícil, eu posso decidir a olhar a situação daquela pessoa de uma forma diferente, emanando essa luz que existe dentro de mim para ela. Eu não entro no julgamento se é certo ou errado, eu apenas emano a luz que existe dentro de mim para aquela pessoa. E aí eu já vou olhar essa pessoa de uma forma diferente. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Eu anotei bastante coisa, porque eu achei essa lição muito intensa. E assim, dá para ficar falando aqui 5 horas sobre o como a gente pode olhar tudo ao nosso redor e tudo dentro da gente de uma forma diferente. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó, que é muito comum. Imagina um acidente de trânsito. Sei lá, você tá lá com o seu carro dirigindo, você tá no carro e alguém te fecha e acaba dando uma batida no carro. Existem diversas formas de reação para esse acontecimento, essa batida no carro, que é só o efeito. Então, existem pessoas que vão agir de formas diferentes de acordo com o seu mapa interno, o seu mapa mental. Então, uma pessoa pode simplesmente abrir o carro e já sair xingando, já apontar o dedo na cara da pessoa e dizer: você bateu no meu carro. É uma percepção. A outra talvez vai ficar paralisada, a raiva vai ser tanta que ela vai ficar paralisada e não vai ter reação naquele momento. Outras podem agir com medo e outras podem simplesmente agir e dizer: bateu o carro. Será que eu estava prestando atenção na direção? Será que essa batida não foi um sinal de que eu preciso estar aqui agora no presente? Porque se eu estivesse aqui agora no presente, se a minha mente não estivesse viajando no passado ou no futuro, eu teria percebido outro carro e a batida não teria acontecido? Que sinal essa batida está me trazendo? Ou essa pessoa também pode sair do carro e dizer para o outro motorista: tá tudo bem, tá tudo bem. Você tá bem? Eu tô bem, então tá tudo bem. Então, existem diversas formas de reação. E o que vai determinar essa reação além do mapa mental da pessoa? O seu nível de consciência, o seu nível de perceber a vida. Então, quanto maior o nível de consciência da pessoa, a reação dela vai ser sempre fora do julgamento. Ela não vai projetar raiva se ela tiver um nível de consciência mais desenvolvido, entendendo que o que acontece lá fora está dentro de mim. Então, a batida só foi o efeito. A causa, de alguma forma, existe dentro de mim, dentro do outro motorista. Uma falta de atenção, por exemplo, como eu coloquei aqui, é a causa. Então, a forma de perceber tudo muda quando você eleva esse seu nível de consciência, entendendo como você funciona, como a sua mente funciona, como o seu pensamento funciona, como a realidade funciona.
Então, tudo é questão de analisar, tudo é questão de trazer a compreensão para dentro e para o agora, para o momento agora. E também eu coloquei aqui que quando a gente fala de pensamento, quando eu mudo a forma de pensamento, qualquer forma de pensamento, quando eu mudo a forma de pensar, eu mudo a forma de perceber. Quando eu mudo a forma de perceber, eu também mudo a forma de reagir. Então, é uma cadeia de sequência de acontecimentos que passa a ser percebido por você quando você entra nesse espaço de se olhar de uma forma diferente e olhar o mundo de uma forma diferente, entendendo que quem somos nós aqui? A gente precisa lembrar todo dia, quem somos nós aqui? Um espírito. Este corpo é o avatar, é aquilo que permite ao espírito vivenciar essa experiência. Então, o espírito ele decidiu vir para essa experiência. E o nosso propósito maior nessa experiência, como eu já falei em lições anteriores e que o livro fala bastante aqui, é que a gente relembre a nossa verdade. Nós viemos aqui para desfazer o erro da separação. Desfazer o erro de que Deus castiga, desfazer o erro de que existe punição. Ninguém aqui está sendo punido de nada. Nós estamos aqui para relembrar que não existe separação, para relembrar que este mundo que está acontecendo fora da gente, ele não é real se ele estiver acontecendo fora da verdade de Deus, do amor incondicional, da unicidade, da paz, da alegria. É esse o nosso objetivo aqui. E aí, quando a gente fala de percepção da realidade e de projeção, um estudo que acho que é o estudo mais famoso que tem, que demonstra isso, que estudou isso e que provou isso dentro da física quântica, é o estudo da dupla fenda. E se você não conhece muito sobre esse estudo, tem bastante coisa disponível na internet, no YouTube, no Google, você pode procurar se você quer conhecer mais. Mas basicamente, um grupo de cientistas, ele fez um estudo com o átomo, onde ele colocou uma barreira com duas fendas, por isso que o estudo se chama estudo da dupla fenda. E nesse estudo, eles observaram que quando eles disparavam flashes de luz, de átomo, quando estavam observando o experimento, esse átomo, ele se comportava de uma forma, ele se comportava como partículas. Porque os cientistas já esperavam que ele se comportasse como partícula. Só que num determinado momento, os cientistas saíram todos ali da sala do experimento, foi para um outro lugar, deixou a máquina disparando esses átomos, e quando eles voltaram, eles perceberam que estes átomos, neste momento que não tinham ninguém observando, eles se comportaram como ondas. E aí ficou provado que o observador cria a sua realidade. Por quê? Porque o observador, ele sempre vai ter uma pré-concepção do que vai acontecer. Ele acredita que o que vai acontecer é aquilo que já está determinado. E aí acontece aquilo que já está determinado na mente dele. Então, sabendo disso, o observador, que sou eu, é você, nós somos o observador da realidade, nós podemos criar essa realidade de forma diferente quando a gente muda dentro da nossa mente a expectativa daquilo que a gente quer ver. Então, eu tenho esse poder de criação, nós estamos aqui criando, nós somos os criadores da nossa realidade. E é por isso que a nossa mente precisa ser mudada, essa forma de pensamento precisa ser mudado. É aquela coisa que eu falei no início. Se tem duas pessoas, uma que você gosta e uma que você não gosta, as duas fazem a mesma coisa contra você. Você vai ter uma reação diferente com aquela que você gosta e uma reação diferente
com aquela que você não gosta. Por quê? Você está observando a mesma realidade de forma diferente. Então, essa realidade vai reagir de forma diferente para você também. Igual o experimento da dupla fenda. E a lição de hoje, que eu separei aqui, ela tá na página 447 do capítulo 9, que diz o seguinte: parece-te que o mundo te abandonará completamente se apenas ergueres os teus olhos. No entanto, tudo o que vai ocorrer é que deixarás o mundo para sempre. Esse é o restabelecimento da tua vontade. Olha para isso de olhos abertos e nunca mais acreditarás que estás à mercê de coisas além de ti, de forças que não podes controlar e de pensamentos que vêm a ti contra a sua vontade. É a tua vontade olhar para isso. Nenhum desejo louco, nenhum impulso trivial para esqueceres novamente nenhuma punhalada de medo e nem o suor frio da morte aparente podem se colocar contra a tua vontade. Pois o que te atrai além do véu está também profundamente dentro de ti. É inseparável a tua vontade e completamente uno. Então aqui, deixar o mundo é parar de se conectar com a realidade, com aquilo que você acha que é real. Esse é deixar o mundo e viver a partir da sua própria realidade interna, da sua própria verdade interna, do seu próprio desejo de se projetar. E este desejo aqui, o desejo real, o desejo verdadeiro de se projetar, é o espírito em ação. Então, lembra que Jesus falava: esteja no mundo, mas não seja do mundo? É isso. Esteja no mundo, você está aqui, você faz parte desse mundo e você está usufruindo deste mundo. Só que você não pertence a ele. Entende? Você é deste mundo, você está vivendo, mas você não pertence a ele. O espírito não pertence a esse mundo. Mas ele cria este mundo a partir da verdade interior. Então você precisa olhar para fora e dizer: tá, eu estou olhando, eu estou observando esta guerra acontecer. Só que eu não sou essa guerra. Então eu observo, eu tenho compaixão pelas pessoas que estão acreditando que essa guerra existe. E aí eu tô dando exemplo da guerra, mas pode ser a doença, né? Pode ser uma doença, pode ser um conflito, não importa. Eu tô olhando para aquilo, eu sei que aquilo não é real, eu sei que aquilo foi projetado dentro da mente humana, só da mente humana. O espírito, a essência daquela pessoa que está envolvida neste conflito, jamais criou a guerra, jamais criou a doença, jamais criou qualquer forma de conflito. Então eu entendo que aquilo que eu estou enxergando não é real. E eu não me envolvo com este mundo. Ou seja, eu não vou sofrer. Eu vou observar, mas eu não vou sofrer. Foi isso que o Cristo, quando ele veio no Avatar, Jesus ensinou. Foi esse o recado da cruz. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu, o Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida, o Avatar. Ele disse: eu, o Cristo, a consciência, a mensagem da cruz. Ele trouxe uma mensagem. E qual é a mensagem da cruz? O Cristo no meio, 2 ladrões, um na esquerda, um na direita. O que significava aquilo? Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não é nem o argumento da direita e nem o da esquerda, mas apenas a verdade que eu estou ensinando. O caminho do meio.
entende? O caminho do meio. Então é só a verdade que o Cristo veio ensinar, que é o amor incondicional, que todos nós somos filhos de Deus em essência, que nós somos criadores da realidade, porque nós somos deuses em ação. Foi essa a verdade que ele ensinou. Então, o caminho, a verdade e a vida é a consciência do Cristo, o Filho de Deus. Então, nós somos essa consciência de Cristo. Por isso que ele nos chamava de irmãos. Entende? Então, este é o recado que as lições também estão deixando para cada um de nós, para que a gente entenda isso. Então, a observação dessa verdade é que vai trazer a mudança da realidade, trazer a mudança do mundo. Quando todos entenderem essa verdade e quando cada um passar a olhar a partir do seu espírito, com os olhos do espírito, não vai haver guerra, não vai haver o conflito. E aonde tiver a sombra, essa sombra vai se transformar em luz. Porque é a luz que eu estou projetando. Entende? Então, minha gente, esse é o recado da lição de hoje. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas foi por uma boa causa. Gratidão por você estar aqui e eu te espero amanhã na lição número 22. Um grande beijo!